Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui para gravar mais uma de minhas reflexões. Mas essa que eu vou contar, gente, ela é bem engraçada. Vou contar para vocês o meu mico do ano, quando me interessei por este homem, né, e fui dar de Rebeca. Lembrando que eu contei um pouquinho lá? Então vou contar hoje. Olha eu, gente, dando de Rebeca. Eu sou muito sonhadora e fui fazer isso. Sabe o que eu fui fazer, gente? Eu fui pegar um belo dia de domingo no culto. Lá estou eu, Joelma. De repente, do nada veio na minha cabeça aquela passagem de Rebeca, que ela dá água lá para o jumento, para os cavalos. Menino, eu fui tirar aquilo para mim. Naquele momento, eu não sei, sabe, deu 5 minutos. Eu fui, peguei água ali no filtro ali fora, entrei na igreja. Eu estava de um lado, né, do banco. Eu não estava sentado, eu estava em pé, no último banco. E esse homem estava sentado do outro lado. E eu peguei esse copo d'água e fui levar e serviu. Gente, qual não foi o mico e a vergonha alheia? Meu, esse homem se levantou, olha só o porte dele. Ele é alto, né? Eu sou mais baixo. Ele se levantou, cruzou os braços e ficou olhando para minha cara. Eu parecia uma palhaça, com o copo estirado, e ele não pegava, sabe? Ele não pegava. Aí eu tava assim com o copo, e eu acho que ele ficava na minha cara, tipo, e aí, com ponto de interrogação? E aí, ô, biruta, o que você quer? Foi na minha cabeça, depois eu fui lendo isso, né? Aí eu peguei, só que eu também não fui besta, né? Eu fiquei com o copo estendido. Na medida que eu percebi que ele não ia ter reação de pegar, eu peguei o copo e falei assim, não sei se você tá com sede, mas eu vou deixar esse copo d'água aqui no banco, tá bom? Aí se você quiser beber, você bebe. Gente, eu saí a milhão. Aí eu saí, só que é engraçado, porque eu faço as coisas e eu mantenho a linha. Aí eu peguei e fiz isso, né? Paguei esse mico, porque foi um mico, gente. Pensa no que foi, mulheres, foi um mico. Fui levar tão a sério essa passagem de Rebeca e me lasquei. Aí eu peguei, paguei esse maior mico, fiz isso e fiz o quê? Peguei, voltei pro meu lugar, continuei em pé do jeito que eu tava, né? E eu tava me perguntando e me questionando como que eu fui fazer aquilo, gente. Meu Deus do céu, Senhor. Onde que eu tava com a cabeça? Fui. Mas foi engraçado. Foi engraçado por quê, gente? Por que eu tô contando isso? Foi engraçado, porque hoje eu queria que fosse um testemunho se tivesse dado certo com ele. Mas como eu já vi que não vai dar mesmo, pelo menos que sirva para mim contar para vocês e ver como a gente paga mico. Como nós mulheres pagamos mico, foi o que aconteceu comigo. Eu peguei e percebi a linguagem dele, né? A linguagem, a postura dele, né? A linguagem corporal. Ele cruzou os braços, estava totalmente fechado. Quando a pessoa cruza os braços, na linguagem corporal, ela não está receptiva, né? Ou seja, não sei, talvez ele fez aquilo involuntariamente, mas ele deve, porque ele é meio, aparentemente meio sarcástico, ele deve ter olhado e pensado, o que você quer aqui? Eu acho que se ele pudesse, ele me enfiava numa nave e me lançava para outro planeta. Tamanho, eu acho que foi o ódio que o senhor ficou. Eu acho que ele ficou realmente sem entender. E eu fui, né? Porque assim, gente, na minha cabeça, eu achei que havia uma possibilidade. E ali eu quis fazer algo diferente, inusitado. E eu levei a sério a passagem de Rebeca. Gente, que vergonha alheia. E por que eu tô contando isso, gente? Porque eu gosto de ser humilhada? Não, gente, eu não gosto. Tá bom? E também não acho que foi literalmente uma humilhação, porque ninguém é obrigado a querer ninguém, o cara não era obrigado a me querer, eu fui tonta, né? Eu fui sem noção. Mas assim, gente, a gente lê os sinais. Por exemplo, teve uma vez que eu estava com as emoções muito, assim, oprimidas, né? Por conta de estar passando por tudo isso e estar me sentindo sozinha, não tinha apoio de ninguém. E eu me lembro que eu tive um desmaio na igreja. E ali começaram a orar, porque acho que já estava até possuído, né? Se estava mesmo, não sei. Mas o fato é, não é, eu estava com as emoções oprimidas e eu não tinha apoio de ninguém. No fundo ali, eu não tinha, eu não me sentia apoiada. Se eu tinha, eu não enxergava isso. Então, eu não me sentia apoiada. Eu sentia assim que as pessoas tinham muito apoio sobre ele, mas não sobre mim. No começo, parecia que ele tinha interesse, mas alguma coisa me degringolou. Por que eu estou te falando isso, gente? Porque quando o homem ele quer, o homem ele é objetivo. Entendeu? Não precisa a gente fazer nada quando a pessoa tem interesse. E dizem que nem convém que a mulher faça, né? É porque Joelma sendo Joelma, eu sou muito sincera com o que eu sinto, achei que era bonito fazer. Levei a Bíblia tão a sério, essa parte de Rebeca que me era conveniente, fui lá e fiz. Mas acabei pagando esse King Kong. Por quê, gente? Porque na verdade quando a pessoa não quer, não adianta.
sabe? E o que eu estou querendo dizer com isso, trazendo essa reflexão para vocês, do que eu acho a respeito? É que assim, gente, às vezes a gente quer forçar uma situação que a gente está vendo que não tem jeito, entendeu? Ele tem a percepção dele, ele tem as amizades dele, os amigos dele, que certamente tem grande influência, certo? Eu não quero ter um convívio com uma pessoa que eu não seja prioridade. Como eu falei, citei antes, eu tive esse desmaio, mas nem sequer ele perguntou se eu estava bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, meninas? Quando a pessoa não tem interesse, é assim que ela te trata. Quando não é a pessoa para a sua vida, porque hoje eu imagino que não seja, porque se fosse não seria desse jeito, a não ser que seja um trabalhar muito grande do senhor, mas eu não sou Alice mais, né, gente, no País das Maravilhas. Então eu já caí para real. Não vou alimentar isso. Alimentei antes, mas hoje não. Mas eu percebo que quando a pessoa realmente quer, é muito diferente, gente. Eu lembro de um episódio de quando eu era de uma outra igreja, uma amiga minha na época, ela se interessou por um cara. Antes ele se interessou por ela, e aí ela se interessou também por ele, ficou aquele sentimento. E ele era comprometido, ele fez o quê? Ele rompeu o compromisso por causa dela. Eu não acho, gente, não estou falando que isso é certo ou que é errado, não é isso, não estou querendo julgar ninguém, deixando claro. O que eu estou falando assim é que quando a pessoa é para a tua vida, é para a tua vida. No caso desse casal, era para a vida deles. A outra que tinha compromisso com ele nunca era para ter sido ela. Entendeu? Nunca era para ter sido. Por quê? Porque a diferença é quando ele teve compromisso com essa outra, demorou-se a resolver para um casamento. Agora, quando foi com a minha amiga, no instante as coisas aconteceram. Foi namoro, noivado e casamento. Acabou, sabe? O cara não teve dúvida. Por isso que eu estou te falando, gente, quando a pessoa não quer, é totalmente diferente de quando a pessoa quer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não se iludir. Às vezes a gente acaba perdendo tempo se iludindo e criando expectativas de coisas que nunca vão acontecer e a gente está ali alimentando. Não tenha medo de recomeçar. Eu penso assim, sabe? Eu não tenho medo de recomeçar. Se preciso for, entendeu? Eu começo num outro lugar se for necessário. Eu começo com uma outra pessoa. Eu não tenho problema com isso. Porque a vida é assim, gente. Não estou falando aqui numa crítica. Estou falando aqui como um testemunho que eu queria contá-lo de forma diferente, porque teria muita coisa legal para contar, se tivesse dado certo com essa pessoa. Mas não foi assim. E Deus, ele não força ninguém, gente. Porque se não for da vontade de Deus, ou se de repente era, mas ele também não quer, tem os padrões dele, as escolhas dele, Deus também não vai obrigar. E não sou eu também que vou obrigar. Eu sou uma pessoa que eu faço as coisas, sou uma pessoa que tem atitude, mas eu sou uma pessoa que procuro ter sensatez. Maturidade hoje em dia para entender que ninguém é obrigado a nada. A mulher já tá no vídeo aí. Tô pegando aqui, já pegou tudo. O menino veio trazer o sal, trouxe para mim. Ah, mas você pediu. Eu tinha avisado para ele que é bom ter, né? Como aconteceu o episódio ontem. Minha mãe, eu contei pra minha mãe, não, eu vou te dar um lençol, vou te dar um negócio pra você ter lá. Não, Porque mas se é bom acontecer, para não ficar no chão, né? E tudo, é chato. Então, gente, agora eu vou encerrar, porque daqui a pouco vai começar a minha aula. Então, o que acontece, gente? Uma das coisas que eu acho importante, fica isso para reflexão. Não se iluda com quem não te quer. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, porque eu sempre fui muito iludida, talvez foi o País das Maravilhas mesmo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho atitude. Sabe, eu não tenho vergonha de demonstrar o que eu sinto, de reconhecer também o que eu sinto, se for bom ou se for ruim. Só que, infelizmente, tem atitudes e comportamentos que muitas das vezes não devem ser os nossos quando se trata de homem. E eu acredito que eu me equivoquei também nisso, o que também foi um erro, né? Mas o que eu estou querendo também dizer aqui com isso é, não tenha medo de recomeçar, sabe? Muitas das vezes vai acontecer isso e quantas vezes forem necessárias, não tenha medo, porque a gente está nessa vida para aprender e a gente erra assim, gente. Então, que fique isso para vocês como uma reflexão, certo? Tenham todos um bom dia, beijos, tchau, tchau, até mais.